Olá, feras! Tudo bom? Nós vamos dar continuidade hoje às nossas aulas de História Geral 1 com mais um povo da Antiguidade. Hoje nós vamos falar sobre os comerciantes fenícios, ok? A Fenícia é uma região que hoje corresponde a uma parte do território, certo, do Líbano. Vocês conhecem o Líbano, né, vizinho de Israel, na região da Palestina, e nós temos aí, com relação aos fenícios, uma história muito interessante. Apesar deles terem uma proximidade muito grande com os povos da antiguidade oriental, certo? Eles também, como estão próximos à região do Mediterrâneo, fizeram muita relação comercial com os povos da antiguidade clássica, ou seja, principalmente gregos e cretenses. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Porque a partir da observação de alguns aspectos geográficos, a gente vai entender um pouco da organização da cidade fenícia, ok? Bom, a Fenícia, né, como está colocado aqui no texto, ela fica localizada na região da Ásia Menor, cercada por montanhas, os chamados Montes do Líbano. Você vê, vamos lá voltar, você vê aqui, né, que você tem aqui as marcas do relevo, regiões bastante elevadas. O fato de ficar numa área montanhosa fazia com que essa região tivesse uma certa dificuldade para desenvolver, por exemplo, a atividade da agricultura, deixando os povos com a opção do mar Mediterrâneo. Você vê, por exemplo, que a maior parte das grandes cidades dos fenícios, como Bíblo, Sidom e Tiro, eram cidades que se localizavam no litoral com o Mediterrâneo. Aqui nós temos uma visão panorâmica da Fenícia, certo? Aqui onde era a Fenícia na Antiguidade, correspondendo hoje a boa parte do Líbano, e a Palestina, exatamente com a região onde hoje se localiza boa parte do Estado de Israel. Bom, com relação aos fenícios, quem eram os fenícios? De onde vieram esses povos? No mapa que você está vendo aqui, você percebe que os fenícios têm ligação com boa parte dos povos da Antiguidade, como, por exemplo, povos mesopotâmicos e os hebreus. Esse grupo de povos que reuniam hebreus, mesopotâmicos, fenícios, são o que a gente chama de povos de origem semita. Só uma curiosidade. Esse nome semita vem de algo que a gente já estudou. Vocês lembram que na aula anterior que a gente falou sobre Mesopotâmia, a gente falou sobre um mito, a epopeia de Gilgamesh, certo? Que era um mito sumeriano. Nessa epopeia, nós temos a narrativa de um episódio que é o dilúvio global, que também está presente na Bíblia, no Antigo Testamento, por conta dos hebreus. Se você tiver algum conhecimento bíblico, você vai lembrar. Se você não tem, você vai saber agora. Segundo a narrativa, um grande dilúvio foi responsável pela mortandade da população do planeta, com exceção de uma família escolhida por Deus, a família de Noé. Noé entrou na arca junto com os animais e junto com 3 filhos homens casados. Esses 3 filhos eram Sem, Cã, ou Cão, e Jafé. Sem, o filho mais velho, foi responsável pelo repovoamento da região que fica na Península Arábica. Por isso, né, que, graças à narrativa do mito, todos os povos dessa região se autodenominam semitas, ou seja, descendentes de Sem. Vamos dar uma olhadinha em que povos são esses? Veja, aqui você tem como origem semita, ou seja, povos vindos da Península Arábica, os hebreus, os fenícios, os assírios, que são mesopotâmicos, acádios, também mesopotâmicos, e babilônicos, certo? No caso dos fenícios e hebreus, se retiraram em direção ao oeste, digamos assim. Bom, a Fenícia era uma região que tinha um contato privilegiado com outros povos, pelo mar e até mesmo por proximidade com hebreus e mesopotâmicos. Por conta disso, os fenícios, desde muito cedo, começaram a desenvolver a prática comercial. Eles começaram fazendo comércio de 2 produtos que eram bem típicos da região. O primeiro produto era
púrpura. A púrpura, gente, é uma espécie de pigmento produzido por um molusco que é encontrado nessa região do Mediterrâneo. Esse pigmento em cor púrpura, ou seja, um roxo muito vivo, era perfeito para tingimento de tecido, tingia os tecidos na cor vermelha. A cor vermelha era a mais difícil de ser obtida a partir de pigmentos naturais. Por isso, sempre foi associada, desde a antiguidade até o período da Idade Moderna, à realeza, ou seja, a elite. Os tecidos vermelhos eram muito caros e apreciados. Outro produto, muito consumido no mundo inteiro e que era daquela região, era os produtos feitos de cedro. Cedro é uma árvore típica das montanhas do Líbano e é uma árvore que produz uma madeira de lei, aquela velha madeira que cupim não rói. Essa madeira era muito utilizada na fabricação de embarcações e ela produzia embarcações muito fortes e resistentes, e os fenícios então começaram a comercializar isso. Mas depois eles acabaram comercializando tudo o que podiam, se tornaram excelentes artesãos, técnicas desenvolvidas por outros povos, eles acabavam aprendendo porque eles realmente viviam da atividade comercial. Diferentemente de mesopotâmicos e egípcios, que faziam comércio exatamente por conta do excedente agrícola, eles viviam do comércio. Por conta disso, os fenícios acabaram fazendo várias feitorias e principalmente colônias ao longo do Mediterrâneo. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Seguinte, aqui você tem, por exemplo, algumas colônias famosas dos fenícios, como Cartago, que mais tarde, veremos, travará uma luta com os romanos pelo controle da ilha da Sicília, que também foi alvo de colonização fenícia. Você vê aqui alguns produtos por eles comercializados. O púrpura, que a gente já falou, sal, alguns cereais, azeite, marfim, escravos. Os navios fenícios atacavam muitos navios de passageiros na região do Mediterrâneo, exatamente para escravizar a população e vender essa tripulação, como escravos, ok? Além disso, eles também se tornaram comerciantes de vidro. Vidro, uma técnica desenvolvida pelos egípcios, ok? Bom, as embarcações fenícias, elas chamam a atenção e viraram um padrão, digamos assim, na navegação da época. Elas eram birremes, que são esses remos que nós temos saindo na lateral dos navios. Eles eram remados por escravos e também combinavam a técnica da vela. Você tem uma vela única que era colocada no centro e que era utilizado para a navegação fenícia. Mas talvez a mais importante contribuição fenícia para os dias atuais, inclusive, tenha sido a criação do primeiro alfabeto. O alfabeto fenício ele foi criado a partir de uma tentativa de simplificar a escrita cuneiforme, que a gente já viu, era uma escrita fonética. Só que a escrita cuneiforme tinha muitos caracteres e o fato dela ser feita em tábuas de argila também dificultava as transações comerciais. Então, os fenícios tentaram simplificar num alfabeto simples de 23 letras. Esse alfabeto fenício vai dar mais tarde origem ao alfabeto latino e o alfabeto grego, da onde deriva boa parte dos idiomas, inclusive o português, Você conhece, obviamente, porque é estudioso, que nós temos muitos radicais na língua portuguesa, derivado do latim e do grego. Então, essa talvez foi a maior contribuição cultural dos fenícios. Vamos dar uma olhadinha em alguns caracteres dessa escrita, Você tem, por exemplo, o Aleph, que seria o equivalente à nossa letra A, é muito semelhante. Você tem muitas letras, semelhantes às do alfabeto atual, utilizado por nós. Bom, eu gostaria de chamar a atenção também para alguns aspectos da religião fenícia. Os fenícios, como a maior parte dos povos da antiguidade, eram politeístas e também cultuavam os elementos da natureza, ou seja, as forças da natureza ganhavam vidas através dos deuses de povos da antiguidade toda, inclusive dos fenícios. Esses deuses relacionados a esses
elementos da natureza, geralmente eles tinham uma ligação muito forte com a questão da fertilidade. Com relação aos fenícios, como a região a gente já viu que não era muito fértil, não era muito propícia à agricultura, nós temos um detalhe meio escabroso aí, que é o seguinte: um dos deuses principais adorado pelos fenícios, que era um deus chamado Baal, estava relacionado às chuvas, porque ele era o deus dos trovões. Como chovia e mesmo assim a fertilidade não era garantida, Baal era um deus masculino e muito difícil de ser agradado. Por causa disso, os fenícios comumente, pelo menos nos primeiros momentos da sua história, faziam sacrifícios humanos a Baal. O mais gritante é que esses sacrifícios humanos não eram feitos com povos capturados ou estrangeiros. Geralmente, se sacrificava o primeiro filho, né, das famílias para Baal, para que a fertilidade fosse garantida e os próximos filhos pudessem sobreviver. As crianças, elas tinham o pescoço quebrado, depois eram colocados numa estátua de Baal com as mãos erguidas e o corpo da criança então era incinerado em homenagem a esse Deus. Que horror, né? Um comerciante tão intelectual que criou o alfabeto e fazia sacrifício humano. Mas a gente vai ver que essa prática na antiguidade não era tão estranha ou absurda assim não, tá? Era praticada muito mais do que a gente gostaria que fosse, ok? Com relação aos fenícios, nós ficamos por aqui, lembrando, né, que nas próximas aulas a gente ainda vai ter a continuidade da Antiguidade Oriental com os hebreus. Fiquem com Deus, bons estudos e nos vemos num próximo encontro. Até mais!